Abram comigo, você que trouxe a sua Bíblia, em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. O Senhor Jesus conta uma parábola aqui. A palavra de Deus fala assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano estava em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras de Jesus, amém? Vamos orar, queridos? Deus, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento com relação a essa parábola, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos direciona, Senhor. Nos ensina, nos instrui aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui Jesus contou uma parábola, queridos. E qual que era o objetivo dessa parábola? O que Jesus estava querendo alcançar com essa parábola? O que Jesus estava querendo transmitir com essa parábola? Nós encontramos isso no versículo 9. Olha o que a palavra de Deus fala. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Queridos, a religião tem levado pessoas a confiar em si mesmas, a confiar em si mesmas, aos seus méritos, aos seus sacrifícios, a confiar em si mesmas, em suas posses, em suas habilidades, em suas heranças, em suas tradições, em suas culturas. Queridos, quando nós começamos a confiar em nós mesmos, queridos, nós entramos em um lugar de ruim. E eu vejo muitas pessoas, queridos, que frequentam igrejas, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, queridos, mas confiam em si mesmos. Confiam nas suas tradições de família, confiam nas suas heranças, confiam nas suas posses, naquilo que eles têm, naquilo que eles pensam, na sua tradição. Não, porque eu sou filho de pastor. Não, porque a minha família é uma família tradicional evangélica. Queridos, isso não conta nada diante do reino de Deus. Deus, ele tem filhos, ele não tem netos. Ah não, pastor, mas a minha família, ela tem uma herança evangélica. Eu pertenço a uma igreja centenária. Queridos, isso não vale nada. É confiar em si mesmo. Nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas, queridos. Olha que interessante que Salmo, capítulo 20, versículos 7 ao 8 fala: uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Interessante, queridos, que esse salmo de Davi, ele era um homem de guerra, queridos.
Davi era um rei que guerreava, Davi era um rei que protegia o seu reino através da guerra. Só que o que ele fala? Nós não confiamos nos nossos carros de guerra, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ele não confiava no seu poderio militar. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Interessante que no Novo Testamento a palavra de Deus fala o quê? Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Nós não invocamos aquilo que nós temos, nós invocamos o nome do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não confiamos em nós mesmos. Queridos, não confiem nas suas habilidades. Não confiem nos seus dons. Não confie na sua tradição. Coloque a sua confiança em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus continua: por se considerarem justos e desprezarem os outros. Queridos, quando nós consideramos justos por nós mesmos, nós começamos a desprezar as outras pessoas. Entramos na comparação, acusamos e condenamos. Mas eu, pastor, eu não faço o que aquele maluco faz. Não, pastor, mas eu não faço o que aquele faz. Pastor, eu não faço o que meu marido faz. Eu sou mais justo que ele. Pastor, eu não faço o que minha esposa faz, porque eu sou mais justo que ela. Consegue me entender? Sempre quando nós achamos que nós somos justos aos nossos próprios olhos, nós desprezamos os outros. Pessoas justas aos seus próprios olhos acham que todos estão errados ao seu redor e elas certas. Você já tratou com pessoa assim? Que ela acha que é justa aos seus próprios olhos? Só ela faz o que é certo? Só ela sabe das coisas? Ela despreza todo mundo? Se você não tratou, eu já tratei, é terrível. Queridos, se as nossas disciplinas espirituais nos fazem desprezar os outros, tem alguma coisa errada com as nossas intenções. Quando as nossas disciplinas espirituais, queridos, o nosso jejum, leitura da palavra e oração, nos fazem aos nossos próprios olhos melhores que os outros e não servos de todos, tem algo errado com as nossas disciplinas. Tem algo errado com as nossas intenções. Quando nós achamos que ninguém ora, só nós oramos, queridos, tem algo de errado conosco. Se nós achamos que só nós somos justos e os outros não fazem, tem algo de errado com as nossas disciplinas. Tem algo de errado com a intenção do nosso coração em fazer aquilo que nós fazemos. Porque nós estamos gerando um fruto de desprezo às pessoas, sendo que o maior de nós é o que serve a todos. Aquele que mais jejua, mais ora, mais lê Bíblia, é o que serve a todos. Esse é o fruto, é essa a direção que nos leva. Quanto mais nós nos disciplinamos espiritualmente, mais nos tornamos servos das pessoas. Quanto mais oramos, mais jejuamos, com a intenção correta, queridos, mais nós nos tornamos servos, mais nós vamos gerar o fruto da paciência, mais nós vamos ter paciência, longanimidade com as pessoas ao nosso redor, mais nós vamos compreender elas e tentar buscar elas para elevar o seu nível espiritual, mas nós não vamos desprezá-las, achando que somos melhores do que elas. Consegue me entender? Nós precisamos trabalhar isso, queridos. Olha o que Romanos, esse texto eu gostaria que vocês abrissem. Abram comigo em Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Romanos 3, queridos, é uma das chaves principais do entendimento, queridos, de soterologia, da doutrina da salvação. Queridos, Romanos 3 é algo que nós precisamos ler, reler e ler novamente até entendermos. São chaves preciosas que o apóstolo Paulo nos deixa. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 3, capítulo 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há
quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há um sequer. Todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus sem Jesus. Éramos inúteis, queridos. Não buscávamos a Deus, éramos injustos. Sem Jesus somos inúteis. Não há justiça, nenhum sequer. Nem fariseu, nem grego, todos estávamos corrompidos, queridos. Corrompidos pelo pecado original. Nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia, queridos, era como absorvente usado. Isso são trapos de imundícia. E nossos atos de tentar agradar a Deus com os nossos próprios esforços são como isso diante de Deus. São esses trapos, queridos. Todos nós estávamos corrompidos. Nós somos pecadores, queridos, não porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. Todos nós nascemos corrompidos. Se todos nós nascemos corrompidos, quando aceitamos a Jesus, nascemos de novo, nada do que fazemos é mérito nosso, mas mérito dele. Então não existe comparação no nosso meio, porque não existe melhor nem pior. Tirando Jesus de nós, somos farinha do mesmo saco. Consegue me entender? Isso é uma afronta ao nosso orgulho religioso. E nós estamos num ambiente de orgulho religioso. O pelagianismo, pelagianismo é uma doutrina, queridos, que tira o pecado original. Essa doutrina foi trazida por Pelágio de Bretanha em 350 a 423. Ele foi um monge, queridos, e ele escreveu uma doutrina e ele tira o pecado original. Ele fala que o homem nasceu sem o pecado original, que nos tornamos pecadores quando pecamos. E se nós mudarmos o nosso comportamento, nós nos tornamos justos. Pelagianismo. E essa heresia, ela vem vindo ao longo dos anos e ela só vai mudando de foco. Só vai mudando a maneira, vem com uma roupagem nova. E ela vem no nosso meio com essa roupagem. Você é o máximo. É só você mudar o seu mindset. É só você mudar a sua maneira de pensar que você vai se tornar o máximo. Já ouviu isso? É só você mudar um pouquinho os seus comportamentos que você se torna justo. Queridos, não é assim. Existe um pecado original. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. E nós precisamos de Cristo Jesus para nos fazer justos diante de Deus. Jesus continua a parábola, versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Aqui nós temos 2 personagens, queridos. Os 2 tinham o mesmo objetivo. Os 2 estavam indo ao templo para orar. 2 personagens, o mesmo objetivo. Eles queriam a mesma coisa. Ir ao templo para orar. O primeiro era quem? Era um fariseu. Quem eram os fariseus, queridos? Era uma ramificação do judaísmo. Eles eram extremamente zelosos. Tinham a lei dentro da lei. Existia a lei de Deus, os fariseus colocavam a lei dentro da lei. A ponto de, eu já contei esse exemplo para vocês, os fariseus falavam assim: em dia de sábado você não poderia cuspir no chão, porque se você cuspisse no chão, o teu cuspe ia girar na terra, ia arar a terra, você estava trabalhando e pegando. Isso é um fariseu. Ele tinha a lei dentro da lei, ele era extremamente rigoroso. Se a lei falava para você não fazer isso, ele tinha mais alguns degraus para ele não fazer, para não ter o perigo de ele romper a lei. Esses eram os fariseus, extremamente zelosos. Eles eram opositores aos saduceus. Quando você lê fariseus e saduceus são diferentes. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. A ponto de Atos
Atos dos Apóstolos nos contar que Paulo estava sendo preso, os saduceus e os fariseus estavam querendo pegar Paulo. Paulo dá um berro lá: eu estou sendo condenado porque eu creio na ressurreição dos mortos. Vira uma bagunça, vira os saduceus brigando com os fariseus e Paulo vaza. Paulo era muito inteligente. Os fariseus, eles criam uma lei oral e um conjunto de leis escritas. Foram os criadores da instituição chamada sinagoga. Os fariseus que criaram as sinagogas. Quando você lê sinagoga na Bíblia, você sabe que foram os fariseus que criaram. Paulo, ele era fariseu. O apóstolo Paulo, ele era fariseu. Em Filipenses capítulo 3, versículo do 5 ao 6, ele fala assim: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Paulo. Hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Paulo tinha uma tradição, queridos, no judaísmo. E o que ele fala sobre isso? Eu considero essa minha tradição, tudo isso que eu vivi, como esterco diante de Cristo Jesus. Por isso que eu falo para vocês, não vivemos de tradição. O outro personagem, queridos, um publicano. Quem eram os publicanos? Era o coletor de impostos nas províncias do Império Romano. Havia duas espécies de publicanos, queridos. Haviam duas espécies de publicanos. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do Império. Imagina, é como se ele cuidasse de uma região. Esse é um tipo de publicano. O segundo tipo, queridos, é, por exemplo, assim: eu cuido daqui dos Campos Gerais. Então eu era publicano, eu colocava alguém para cuidar aqui de Palmeira, outro alguém ali para cuidar de Porto Amazonas, e eu começo a colocar outros publicanos dentro para coletar os impostos, amém? E esses publicanos, por exemplo, eu pegaria alguém aqui de Vitimarsum mesmo para coletar imposto do povo de Vitimarsum. Imagina, teu vizinho coleta imposto seu, absurdo, para o Império Romano. Você ia gostar do seu vizinho? Ele se vendeu, ele se corrompeu no Império. Consegue me entender? Então havia essas duas classes, os gerais e aqueles que eram colocados nas províncias para coletar impostos. E geralmente eles coletavam a mais do que eles era colocado para eles coletar, para eles ficarem com um pouco para eles. Conseguem me entender? Esses eram os publicanos. Eram odiados entre os judeus. Um judeu que cobrava imposto para a nação dominadora. Um judeu que cobrava imposto de judeu. Imagine. E Jesus coloca os dois na mesma parábola: o fariseu e o publicano. Queridos, Mateus, ele era um publicano. Em Mateus 9, no capítulo 9, no versículo 9 ao 13, a palavra de Deus fala assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Então Jesus, à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Queridos, quando Jesus chama Mateus, queridos, Mateus larga tudo e o segue. E isso foi um escândalo para os fariseus. Por quê? Porque Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. E os fariseus perguntam para ele: por que o seu mestre come com esse tipo de gente? Queridos, se Jesus não pudesse comer com pecadores, ele passaria fome a vida inteira, ou ia comer sozinho a vida inteira que ele passou aqui. Conseguem me entender? E isso foi um escândalo para os fariseus. Então nós temos esses dois personagens, um fariseu e um publicano. De acordo com o Novo Testamento, os publicanos eram detestados pelos judeus e muitas vezes envolviam-se em corrupção, cobrando das pessoas além do que era devido. Então nós temos esses dois personagens, o fariseu e o publicano, os dois opostos. Olha a oração do fariseu. Versículo 11 da parábola que nós estamos lendo. O fariseu ficou em pé
e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O fariseu, queridos, ele ora de forma arrogante. A Bíblia fala assim, ele ora de si para si mesmo. Imagine, queridos, ele ora de si para si mesmo. Ele ora do seu eu para o seu próprio eu. Ele ora de si para si mesmo, do seu ego para o seu ego. Ele projeta uma imagem de si mesmo, queridos, e ora para essa imagem. Ele não orava em Deus e para Deus. Como que nós oramos hoje, queridos? Nós oramos em Cristo para Deus, méritos de Cristo. E o fariseu orava de si para si mesmo. Sua oração, queridos, era baseada na sua performance, por aquilo que ele fazia, nas suas tradições e na sua cultura. Era essa a base da sua oração. Mas o que o fariseu fazia era errado, queridos. Era errado não ser roubador, injusto, adúltero, era errado. Não, não era errado, queridos. Não era errado. Jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo é errado? Não, não é errado. Mas o porquê ele estava fazendo isso é. O porquê ele fazia. Para Deus, queridos, o mais importante é por que fazemos as coisas, não a maneira que fazemos, queridos. Era o porquê fazemos. Não é o que fazemos, mas é o porquê fazemos. A lei, queridos, julgava o homem pelo que fazia. A graça nos julga por que fazemos as coisas. Por que fazemos? Por que a gente vem para o culto? Por que oramos? Por que jejuamos? Por que nos aproximamos de pessoas? Por que criamos relacionamento com pessoas? Ele confiava nas suas obras, naquilo que ele fazia. Abram comigo, queridos, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 21. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 21. Olha que interessante que essa palavra fala, queridos. Hebreus 10, do 19 ao 21. A palavra de Deus fala assim: portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, como que nós devemos entrar no santuário? Nós devemos entrar na presença de Deus, no santuário de Deus. Nós devemos entrar como? Com ousadia. Mas com ousadia no que, queridos? Devemos entrar com ousadia pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, devemos entrar diante de Deus com ousadia pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus, queridos, pelo novo e vivo caminho que ele abriu pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem que abriu o novo e vivo caminho, queridos? Jesus. E ele abriu como? Através do véu da sua carne. Quando o seu corpo foi moído na cruz, queridos, ele abriu um novo e vivo caminho. Hoje eu e você temos acesso à presença de Deus. Entramos diante de Deus com ousadia por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Por aquilo que ele fez. O caminho, queridos, não foi aberto pelas nossas obras, pelas nossas orações, pelo nosso jejum, não. Foi a entrega de Jesus na cruz, quando o seu corpo foi dilacerado, que ele abriu um novo e vivo caminho. O espírito de religiosidade, queridos, quer nos prender na nossa justiça própria. E nós temos uma geração de fariseus dentro da igreja. Uma geração de fariseus.
Muitas pessoas acusando, desprezando, dizendo que são melhores, só que elas não falam que elas são melhores. Eu sou melhor que ele. É mais sutil. Pastor, eu não faço aquilo que ele faz. Palavras diferentes que levam para o mesmo lugar. Olha a oração do publicano, queridos. O publicano, versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Algumas traduções têm misericórdia de mim, porque sou pecador. Ele nem ousava levantar os olhos para o céu, queridos, batia no peito. A visão de bater no peito, queridos, é uma visão de arrependimento. Quando nós estamos batendo no peito é porque nós estamos nos arrependendo. E ele batia no peito, queridos, ele se arrependia. Ele reconhecia as suas limitações. O publicano, queridos, sabia quem ele era. Ele reconhece suas limitações e a distância que ele tem de Deus. Diferente do fariseu, ele se humilha diante de Deus. E se humilhar, queridos, significa reconhecer que Deus é maior do que nós. Isso é se humilhar. É reconhecer que Deus é maior do que nós. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 6 nos diz. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Queridos, Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. E o apóstolo Pedro falou que se vistam de humildade. Para quê? Para que Deus possa exaltar vocês. O espírito de orgulho religioso, queridos, ele tenta dominar o nosso coração. E quando nós estamos debaixo da influência desse espírito de orgulho religioso, Deus nos resiste. Mas Ele concede graça aos humildes. A graça de Deus alcança o coração humilde. E o apóstolo Pedro fala assim: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. A mão de Deus, queridos, não está encolhida, queridos. Como Isaías fala, a mão de Deus não está encolhida. Ela está estendida para que ela possa abençoar. Qual que é o nosso papel agora, queridos? O favor de Deus, a mão de Deus, ela está estendida, queridos. O nosso papel é se humilhar, se colocar, é colocar a nossa cabeça debaixo da mão poderosa de Deus. E como que nós colocamos a nossa cabeça debaixo da mão poderosa de Deus? Reconhecendo que Deus é maior do que nós. Reconhecendo que Deus, Ele é maior do que nós nos submetemos a Ele, querido. Nós nos humilhamos a Ele. Precisamos colocar a nossa cabeça debaixo da sua mão, nos humilhar, se submeter e obedecer a sua palavra, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Queridos, foi isso que aconteceu com o publicano. No versículo 14 da parábola que nós estamos lendo, a palavra de Deus diz assim: digo a vocês que este quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, é tempo de se humilhar, de reconhecer a Deus, de se submeter à sua vontade. Porque quando nos humilhamos, em tempo oportuno, Deus vai nos exaltar. Quando a igreja se humilhar, queridos, em tempo oportuno, Deus vai exaltar a sua igreja. Assim como aconteceu com esse publicano. Dois personagens, queridos. Um fariseu e um publicano. Um fariseu que se confiava em si mesmo e na sua justiça. Um publicano que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Os dois tinham o mesmo objetivo, subir ao templo para orar. Mas um só saiu justificado. Foi aquele que se humilhou. Você recebe essa palavra no seu coração? Você entende isso? Queridos, é tempo como igreja de eu e você se humilharmos. Quando nós chamamos a igreja, cada um de nós, para orarmos 15 minutos, queridos, por dia. 15 minutos por dia. É uma chance de se humilhar. Nesses 15 minutos você está reconhecendo:
eu necessito da boa mão do Senhor, abençoando a minha vida e a minha nação. Todas as vezes que nós nos humilhamos em oração, queridos, nós estamos reconhecendo. Todas as vezes que nós oramos, queridos, nós estamos reconhecendo, eu necessito de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você tiver liberdade, feche seus olhos, mesmo no seu carro.